alimentar e eu vi quanto que estava faltando profissional nessa área, né, de alimentação infantil. Então, eu comecei a trabalhar mais específico com criança e é um universo muito legal, né, muito bacana. Eu não preparei uma apresentação, na verdade, eu queria que fosse mais um bate-papo para as mães tirarem dúvidas, né? Principalmente para saber como que elas estão fazendo agora na quarentena, com as crianças em casa, como é que está a alimentação, fugiu da rotina, está melhor, está pior, para poder passar algumas orientações para vocês. Então, acho que se tiver pergunta, é mais fácil para ir rolando as orientações. Tá. E aí, Nájila, quer começar? Não, na verdade, a Nájila me mandou um áudio, acho que tem umas 2 semanas, falando: Tati do céu, o que você está fazendo com a alimentação do Benjamin, não foi? A gente teve que se adaptar com essa nova realidade, né? De ficar em casa, de trabalhar, de fazer 1 milhão de coisas e ainda ter que cuidar da alimentação deles. Eu consegui me adaptar bem aqui com o meu filho, né? Ele tem 1 ano e 7 meses. Mas a minha dúvida com ele é a seguinte: por exemplo, o meu filho, ele se alimenta. Eu consegui fazer aquela introdução alimentar bem legal com ele, sabe? Ele gosta do momento de comer, ele senta na mesa com a gente, sentamos eu, o pai e ele, todos juntos. A gente não usa TV, celular, nada disso. Então, eu achei que foi bem, assim, um sucesso. Mas ele agora, ele acha que ele é independente. Então, ele quer comer sozinho. E eu deixo ele, na maioria das vezes, ele vai com a mão ou até tenta com a colher. Mas, diante disso, agora começou a ter uma seletividade enorme da comida. Então, ele sempre comeu tudo. E eu não precisava fazer aquela mistureba. Eu colocava separadinho, ele comia de tudo. E agora, ele só come a carne e o feijão. Só. E eu não sei o que fazer. Eu fico muito preocupada com isso, porque apesar dele se alimentar direitinho, comer frutas, né, durante o dia, a alimentação dele ficou extremamente regrada no momento que ele começou a querer comer sozinho. E eu não sei se isso é comum, porque eu só tenho ele, né, mas eu fico muito preocupada. Eu queria ouvir a sua opinião, né, como profissional, para ver se vai me tranquilizar ou se vai me desesperar. Não, pode ficar tranquila. Isso é super normal. Como que é seu nome mesmo? Nájila. Nájila, super normal, fica tranquila. Normalmente, né, as mães se assustam muito nessa fase próxima dos 2 anos, que acontece essa fase mais da seletividade mesmo. Na verdade, juntam 2 fatores. Uma que é o crescimento da criança já está bem desacelerado nessa fase. Então, assim, ela não vai precisar comer tanto, né? Porque ela vai crescer numa velocidade menor. Ela vai engordar menos agora e vai crescer um pouco mesmo, uma velocidade menor do que até o 1º ano, que é uma loucura, né? Desde que nasce até o 1º ano, triplica peso, né? Estatura. Então, assim, então é super normal porque a necessidade da criança diminui. Então, isso já é uma coisa normal de acontecer. Então, a tendência é comer menos, né? E essa questão da autonomia é isso mesmo. Ela vai querer comer sozinha, ela vai querer escolher a própria roupa. Então, às vezes, sai igual... Vocês lembram do Agostinho Carrara? Que é uma roupa, camiseta xadrez e calça listrada, né? Porque a criança quer escolher. Então, assim, é muito legal de incentivar isso. Os pais ficam meio doidos porque, nossa, como que ele vai comer sozinho, né? Vai fazer uma sujeira, eu tô sem tempo, não sei o quê. Então, o legal é tentar mesclar as 2 coisas, né? Fazer preparação que ele possa comer com a mão e tentar ajudar também, né? Auxiliar ele a ensinar a comer com a colher, porque ele consegue, né? Ele consegue comer. Agora tem que ter um pouquinho de paciência porque ele vai conseguindo. Então, assim, às vezes, por exemplo, fazer um bolinho de arroz, tem várias receitas, né, que faz assado, daí ele consegue pegar com a mão e comer.
os legumes na forma de palitinho para ele pegar com a mão e comer. Então, alguns tipos de preparações você pode tentar fazer no seu dia a dia aí, para poder ver se ele pega, né? Se ele volta a se interessar pelo alimento. Fica tranquila que essa fase é assim mesmo, né? E nessa época, assim, tá todo mundo um pouco mais estressado, então a gente não tem tanta paciência, né? Na verdade, tem que tentar respirar fundo. E o que eu falo muito para as mães não fique assim preocupada, nossa, hoje ele não comeu, meu Deus do céu. Calma, né? Pensa assim, numa semana dele, como que foi essa semana? Em 7 dias, às vezes ele não almoçou direito, mas jantou, comeu fruta, tomou leite, né? Então, assim, uma semana, vê como é que tá, né? Tem mãe que eu peço até a nota para você ter uma ideia melhor do que ele tá comendo, e aí você fica mais tranquila, porque no geral ele comeu super bem, né? Nessa fase ele vai oscilar mesmo, então normalmente até perto dos 2 até os 3 anos, normalmente é uma fase um pouquinho mais difícil, que vai gerar um pouquinho de recusa, mas normalmente passam super bem por essa fase, é uma fase normal. Não sei se deu para entender. Eu posso perguntar outra coisa, Tati? Pode perguntar, eu vou depois. Como fazer a introdução da salada para eles? Porque o que eu faço? Eu sirvo exatamente o mesmo prato para mim e para ele. Que às vezes ele não quer comer o prato dele, mas ele come o meu prato. Então, eu sirvo exatamente a mesma coisa. E eu ponho a salada no prato dele, do jeito que eu ponho no meu prato. Mas ele não experimenta. Ele tira do prato dele e joga no meu. Assim. Ele me dá. E se isso é normal também, né? Mesmo ele vendo, eu e o pai dele comendo. E se é isso mesmo, eu simplesmente ofereço picadinho, cru, e deixo rolar. Isso. Primeira coisa, não pode forçar mesmo, né? No tempo dele. Você pode incentivar ele a comer, mas nunca forçar, né? Porque isso vai gerar uma angústia, até uma certa birra do alimento, que depois é muito difícil ele voltar a querer comer, né? Então, você sempre oferece, mesmo que ele não coma, né? Deixa num pratinho do lado, oferece. Ele é pequenininho ainda, mas assim, você já pode, por exemplo, vou para a cozinha, vou lavar a salada. Né, traz ele junto para você. Trazer a criança para a cozinha é muito legal, ajuda muito a aumentar a aceitação alimentar dela. Então, lógico, não vai dar faca para criança dessa idade, né? Mas, por exemplo, olha a folhinha do alface, a mamãe vai lavar agora, você quer me ajudar? Você quer ajudar a mamãe a picar a folhinha? Vamos rasgar a folhinha do alface? Então, você trazer a criança para o momento do preparo também ajuda muito nessa questão da aceitação. E é assim, o que eu faço com meu filho pequeno? O mais novo tem 2 anos e 4 meses agora. Ele comia salada, parou de comer, agora está voltando a comer. Por exemplo, às vezes a gente conta alguma historinha, né? Leva as folhinhas de alface para a mesa, pega uns dinossauros. Nossa, olha esse dinossauro, estão brincando, aí agora acho que eles vão comer. Vamos dar a folhinha de alface para o dinossauro comer? Então, assim, trazer sempre para o lúdico, né? Para a criança poder se interessar pelo alimento. E aí, assim, não deu certo? Não deu. Então, tá bom, deixa uns dias, depois, outro dia, tenta de novo, né? Então, sempre lembrar de trazer o lúdico mesmo, alguma brincadeira, assim, na hora da comida, e trazer a criança para a cozinha também ajuda muito a melhorar a aceitação. Entendi. E o melhor seria eu oferecer a alimentação para ele tudo separadinho, sabe? O arroz, o feijão, separadinho da carne, separadinho as coisas. Ou eu posso fazer aquela mistureba, né? Assim, que a gente... eu tô tentando, né, fazer de diferentes formas para ver como ele aceitaria mais do que além o feijão da carne. Então, porque se eu oferecer separadinho, é aquilo, come a carne, o feijão e não quer mais nada. Então, às vezes eu tento dar aquela misturada, mas não está adiantando muito. Mas a minha dúvida é se, por exemplo, também, às vezes eu vou fazer alguma coisa e aí eu cozinho uma couve-flor no meio do arroz e tento disfarçar, amassar, para ver se ele come. Será que eu estou mascarando
o alimento para ele e, na verdade, ele não, eu estou escondendo a comida dele, entendeu? Em vez de fazer ele apreciar o sabor do alimento. Eu fico na dúvida se o correto é meio que engabelar ele ou se é ir nessa tentativa de oferecendo, né? O alimento, o pedaço, para ver se ele quer, se ele come. Sim. Então, você pode, na verdade, fazer as duas coisas, né? Porque a gente sabe que mãe, no desespero, faz qualquer coisa para o filho comer, né? Então, assim, é super válido você misturar algum legume, alguma coisa no arroz, no feijão, por exemplo, né? No começo da introdução alimentar, o ideal é fazer tudo separadinho mesmo, porque a criança está aprendendo a se alimentar, ela está aprendendo, né, as texturas novas, os sabores novos. Então, por isso que hoje em dia a recomendação nem é começar com papinha batida, essas coisas, né? Porque mistura tudo ali, a criança não sabe o que é o que, né? Então, principalmente no começo, a introdução alimentar deve ser feita, né, com tudo separadinho na medida do possível. Conforme a criança for crescendo, já vai aceitando os outros alimentos, então, né, misturar uma coisa com outra não tem problema, mas sempre tentar oferecer também o alimento sozinho para a criança ir sabendo, ir aprendendo. Ah, couve-flor, tá, tem no arroz? Tem, legal, come. Sozinha ela come? Não, não come muito, mas aí vamos oferecer então. Vamos fazer um arroz de couve-flor? Vamos fazer a couve-flor assada hoje? Vamos fazer ela cozida? E aí também oferecendo o alimento sozinho para ela sempre ter o contato, né? Não tem problema, você não está escondendo nada do filho, mas não deixa de oferecer o alimento sozinho também para ele tendo esse contato, né? Então, por isso que eu falei para você, às vezes, colocar ele já no preparo, né? Mostra como que é, vem brincar, ou dá uma folhinha de alface, uma folhinha de couve para ele brincar. Toma, vem, brinca, né? Pode brincar, dá para seus bonequinhos. E aí agora a mamãe vai cozinhar. Olha a diferença dela crua pela cozida. Gente, a criança tem 1 ano e meio, ela aprende, né? Ela entende o que a gente está falando. Então, é bem legal, é bem legal. Então, pode não esconder, né? Mas pode fazer preparação misturada, mas não deixa de oferecer eles sozinhos também para a criança ter esse contato, é importante. Pode ir lá com você, Tati. Estou pensando em mais coisas aqui. Bom, aqui em casa o Benjamin só quer comer arroz, feijão e batata. Batata mandioca, batata mandioquinha, batata, né? Tudo é batata para ele. A gente vai ensinando e tá um pouco nessa fase, mas eu sou bem tranquila, né? Eu tive aquelas consultas que eu fiz com a nutricionista, né? Que foi lá na escola, acho que a Carol deve até conhecer. Ela foi embora, a Agnes Alonso. Carol conhece? Eu conheço. Eu não conheço. Eu não sou de Araraquara, eu me mudei para cá faz 3 anos. Sim, e a Agnes foi embora. Até esses dias eu falei, gente, se a gente precisar de alguém, não conhece ninguém. Agora a gente conhece, né? Então foi ótimo. E foi muito legal, assim, porque ela passou muito essas noções da gente ficar tranquila, de hora come, hora não come, exatamente isso que você falou. Então, aqui em casa, como estava esse vucu-vucu, eu falei assim, o que ele comer tá bom, né? Então, ele come arroz e feijão e batata, né? A gente varia só o tipo da batata. Normalmente, eu sempre faço arroz integral, boto uma linhaça e uma chia, assim, ele come super bem. A salada também ele não come, tipo um repolho ele não come, uma couve ele não come, tomate ele não come, mas eu ponho. E eu também fiz a introdução como a Nájila fez, né? Eu nunca sei a letra, gente. É BLW, BWF, qual que... eu não sou dessa área. Eu sou dos números, então as letras eu não sou linguística. Então também fiz, foi legal. Ele sempre teve ele vai fazer 2 anos, né? Sempre comeu muito bem, até demais, né? Foi quando a gente procurou a nutricionista, porque ele comia loucamente, né, na escola e tipo quase até passar mal. E agora não, agora já deu essa controlada. Mas às vezes ele come arroz, feijão.
carne ele não tá comendo nada, 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 nada. Eu tenho que dar aquela bem picadinha e misturada. E eu também pensei bem isso, bom, vou mascarar? Não, porque aí ele não vai comer nada no futuro. Então eu dou uma picadinha para ele ter a introdução do alimento, mas eu deixo ali separado para que ele possa comer. E às vezes ele come, às vezes ele não. O que ele gosta muito agora, a gente faz um macarrãozinho, né? Aí ele gosta, um macarrão e tal. Mas, no geral, ele come muita fruta. O Benjamin gosta de muita fruta. Então, tipo, ele almoçou, comeu. Depois do almoço, ele comeu, tipo, 2 bananas prata pequenas. Aí, tipo, 3 horas ele foi dormir, ele pediu de novo, eu dei mais 2, né? E, enfim, então ele come bem as frutas. A gente vai dando uma variada. O que eu tenho um pouco de curiosidade agora, que ele vai fazer 2 anos, já no começo do mês, é o famoso mel, né? Porque o pessoal fala que o mel é legal introduzir a partir dos 2 anos e tal, com essa questão de ser um pouco, pode causar alguma reação alérgica, enfim. Então, queria saber quando introduzir, como introduzir, enfim, até porque dizem que tem alguns méis que são falsificados, que não são muito saudáveis. Então, como distinguir isso? Como a gente fazer com essa situação do mel? O mel, na verdade, você já pode introduzir, tá? O que a gente orienta é antes de 1 ano não dá, né? Principalmente pela questão do botulismo, que é uma bactéria que pode estar presente no mel, e a criança menor de 1 ano não tem condição de combater, né? E aí pode dar uma infecção bem grave na criança. Então, antes de 1 ano, né, não dá para comer. Até os 2 anos, a gente pede para evitar, por quê? Para segurar um pouco a questão do açúcar, né? Então, para tomar cuidado, pode oferecer? Pode, mas até os 2 anos tomar cuidado com a ingestão de açúcar, né? Então, o mel ele acaba adoçando muita coisa, então tem que tomar cuidado com o exagero. Agora, após os 2 anos, dá para oferecer com mais frequência, sim, né? Principalmente em frutas, né? Para adoçar alguma fruta, algum iogurte natural, você pode adoçar com mel, não tem problema. Essa questão da procedência do mel é muito importante por essa questão, né? Uma para você ter uma confiança maior, que não vai, né? Eles passaram por um processo para evitar contaminação, e outra para você ter certeza de que o mel é puro mesmo, né? Porque normalmente tem alguns de mercado que é xarope de milho, né? Xarope de glucose, então assim, não tem nada do mel ali, né? É açúcar puro, né? Então engana mesmo. Então o ideal é você comprar de algum produtor que você confia, que tenha a indicação, né? Que tenha algum selo de qualidade, alguma coisa nesse sentido para você não se sentir enganada. Mas agora com 2 anos já pode introduzir para ele sim, na frutinha, né? No iogurte integral, natural, não tem problema. Tá. E essa questão dos açúcares, o que assim, a gente não entrou com nada, mas, por exemplo, eu vou na casa de uma pessoa, não agora, né, que a gente tá na casa de ninguém, mas eu vou, às vezes, na casa de uma pessoa, já tem filhos 4, 5, 6 anos maiores, e ela vai lá e faz um bolo. Por exemplo, eu posso fazer um bolo de cenoura na minha casa, aquela receitinha básica, açúcar refinado ou açúcar cristal. E normalmente, assim, se eu vou na casa de alguém e essa pessoa fez, eu não fico noiada, nossa, ele não pode comer açúcar. Eu penso que a comida é socialização. Então, estão todas as crianças ali sentadas comendo, eu deixo ele comer. Mas em casa, eu vou oferecer todos os dias um bolo de cenoura com super calda de chocolate? Não, mas naquele momento eu entendo que é a situação. Tem alguma coisa assim, a gente ouve muito falar, né? Açúcar de demerara, a gente já chegou a comprar, enfim. Mas alguns mais que a gente seriam, vamos dizer assim, menos prejudicial para a saúde deles, no caso? Para a nossa também, né? É que aí o organismo já não é tão contaminado cedo. É isso, exatamente. Você está no caminho super certo, já segurou bastante, né? Até agora, normalmente a introdução assim alimentar, principalmente de açúcar no geral, é muito difícil aqui, né?
Eu já vi pai colocando Coca-Cola na mamadeira de criança com menos de 1 ano. Eu queria matar, né? Quase que eu fui no restaurante lá, pelo amor de Deus, né? Mas então você tá fazendo super certinho. E é o que você falou, não dá para viver numa bolha, né? Assim, para a criança ficar não comendo nada nunca. Ela vai numa festa de aniversário, ela vai, né, participar, vai socializar. Infelizmente agora não, mas daqui a pouco vai, se Deus quiser. E é isso, né? Isso aí fazer parte de uma exceção, mas agora você ficar tranquila que no dia a dia, na sua casa, na rotina, a alimentação é certinha, assim, né? Então, se vai sair, vai numa festinha, não tem o menor problema e ele comer um pedacinho, né? E a criança, gente, ela tem aquela noção de fome e saciedade, né? Nós adultos vamos perdendo isso com o tempo, né? Mas a criança não vai comer assim de vomitar, de passar mal, ela sabe a hora de parar. Às vezes come meio brigadeiro, já não quer mais, né? Então a criança tem muito essa noção de saber aonde parar muito melhor do que nós adultos, né? Então não tem problema deixar ela comer quando vai em festinha, final de semana, não tem problema nenhum, porque faz parte mesmo do dia a dia, só não fazer parte da rotina todo dia, aquele mundaréu de açúcar, aí não dá, né? Agora, sobre a questão dos açúcares, o demerara, o mascavo, né? Agora evitar mesmo o cristal refinado, que aí são mais complicados. Agora tem você pode adoçar com tâmara, né? As coisinhas da Carol, né? Vocês adoçam, né? Com tâmara, com damasco, fica muito gostoso. Então tem muita receita que você não precisa nem pôr açúcar, é só você adoçar com esse tipo de fruta seca, assim que já dá um docinho legal, né? Mas se for ter que usar açúcar, usar o açúcar mascavo e o demerara, eles preservam mais os nutrientes da cana do que o açúcar refinado. Certo? Eu tenho outra dúvida ainda, então. Pode falar. Com essa idade que ele tá, né? No caso do meu aí, 1 ano e 7, ainda tem muito risco de engasgo? Eu falo isso porque quando eu sirvo a salada, muitas vezes na minha salada tem grão de bico, tem milho verde, e o grão de bico ele come. Então é uma bolinha, né? E aí eu não sei se eu ainda tenho que me preocupar muito, porque a gente sabe que até certa idade, né, a uva eu parto, eu não dou a uva inteira. Então eu fico com medo assim, né, o grão de bico, o milho, que são coisas pequenininhas, se ele pode engasgar ainda. Na verdade, risco de engasgo, a gente tem assim, até os 5 anos tem um certo risco, né? Então, eu já vi recomendação até de pneumologista para não dar pipoca para criança até 5 anos. Falei, gente, é muito difícil você não dar pipoca para uma criança até 5 anos, né? Então, as recomendações, até 5 anos, tem alguma chance de engasgar. Então, assim, você sempre, por isso que é legal você sempre estar perto da criança. Vai dar esses alimentos? Vai, pode dar, não tem problema nenhum. Ela está aprendendo a mastigar, né? Para você sentir mais segura, você pode cortar o grão de bico no meio, se você quiser, né? E sempre estar perto da criança. Nunca deixar a criança sozinha para se alimentar quando tiver esse tipo de alimento, né? Que tem um certo risco. Às vezes até folha, né? Pica, assim, tem que picar bem pequeno para ela poder engasgar, porque às vezes gruda no céu da boca, né? E a criança tende a engasgar com isso, né? Então, tem que ter esses cuidados, sim. Vai lá até os 3 anos e meio, tem que estar sempre atenta, sim. Então, picar tudo que puder, né? E deixar miudinho para não correr o risco é melhor. É melhor evitar, né? A gente não custa, né? Então, melhor cortar. Tá. É engraçado isso, né? Que a Tati falou de ter iniciado com BLW. O meu não, ele nunca gostou de pegar na comida. Ele era super fresco. Ele pegava e tinha, acho que era nojo da textura. E nisso a BeHappy me ajudou muito a trabalhar a textura com ele, a pegar em coisas assim e sentir. E por isso que agora ele está nessa independência toda, achando que pode comer tudo sozinho, porque agora ele pega. Agora ele não tem receio de comer com a mão. Ela botou a culpa na escola, né? Por isso que agora ele tá nessa independência, pegando tudo com a mão. A BeHappy ajudou
Criou um monte. Graças a Deus! Ajudou muito. A minha dúvida agora é com relação ao leite. Eu tenho um bezerro aqui em casa também. Se deixar, ele toma 300 ml de leite. Eu amamentei até 1 ano e 1 mês. E depois disso, eu passei para a fórmula. No caso, eu já passei... O que ele aceitou bem foi o Neslac. Só que a minha dúvida continuo dando esse tipo de leite para ele por quanto tempo? Ou passo para algum outro leite? Qual a importância do leite, né? Ele toma de manhã quando acorda e para dormir ainda. E além disso, juntamente com essa questão do leite, em que momento é indicado? Ele nunca usou a mamadeira tradicional. Ele usou um bico que é um bico mole, não é um bico rígido, né? Ele é macio, mas não é o bico da mamadeira, é um bico diferente. Em que momento é indicado tirar essa mamadeira e passar para o copo? Então, a questão da fórmula, Nájila, assim, depende muito de como os pais vão querer dar sequência. Porque, assim, teoricamente, pelas orientações, a partir de 1 ano, né, se a criança já está se alimentando bem, né, fazendo todas as refeições certinho, bonitinho, você pode até dar um leite de vaca para ela. Teoricamente, não precisaria da fórmula, né? Então, você pode dar, lógico, um leite de qualidade, né? Não precisa usar a fórmula, essas que são específicas para a idade, né? Você pode tentar, por exemplo, alguma coisa mais básica, tipo um ninho, assim, que tem alguma, né, vitamina, alguma coisa assim, mas não precisaria mais usar a fórmula se a criança já está se alimentando direitinho, tá? Então, se quiser trocar, dá para trocar. O que tem que observar se vai ter alguma alteração, alguma questão alérgica mesmo, né? Principalmente de pele, de intestino, de gases, de constipação ou diarreia, essas coisas que tem que observar, porque às vezes acontece na troca de um leite para o outro. Então, se você quiser trocar, é só fazer essa observação, e se ele está se alimentando direitinho, não tem necessidade mais de ficar com fórmula, tá? Se você vê, né, tem acompanhamento do pediatra, tá crescendo, tá engordando, aí não tem problema mesmo, tá bom? E aí, qual foi a sua outra pergunta? Desculpa. Em que momento é do copinho. Passar para o copo? Então, tem gente que nem nunca dá a madeira, né? A criança já vai para o copo direto. É legal tem aqueles copos de transição, não sei se você já viu, que a criança segura e aí ela toma, não derruba, e aí é legal de você já ir trocando se você quiser, né? Tem criança que é apegada à mamadeira, então tem um processo um pouquinho mais lento dessa troca, né? Tem criança que precisa sugar, né? Então tem essa questão também que precisa avaliar, analisar para retirar devagar, para não ter nenhum trauma aí para a criança. Mas você já pode comprar o copinho de transição para ele utilizar. Tem mãe que nem saiu né? Já começa a dar, quando começa a introduzir a água, já vai com esse copinho e a criança, assim, você vê bebezico, menos de 1 ano, já está tomando no copinho. Então eles conseguem, no começo dá uma estranhada, mas depois eles embalam e vão super bem. E você recomenda, por exemplo, em termos de leite, aí, o leite de saquinho ou o leite em pó? Que tem alguma diferença em termos de qualidade para oferecer para ele? Esse leite de saquinho, né, o tipo pasteurizado tipo A, ele é melhor do que o leite de caixinha, esses UHT da vida, né? Sim. Só que você vai ter que, ele não dura, como ele não tem conservante, aí tem que estar indo sempre comprar, né? E hoje em dia, às vezes, está mais difícil a gente sair sempre para comprar, porque abril, 2, 3 dias ele não, né, já vence, então ele estraga e tem que tomar cuidado. Então, o leite em pó, nesse aspecto, ele tem essa questão da praticidade, que aí você consegue ter em casa, a validade, a durabilidade é maior, né? Não tem esse risco de contaminação que tem o leite de saquinho.
Então, ele é bem melhor. Até tem que tomar cuidado, não sei se alguma mãe usa o leite ninho de caixinha mesmo, o já pronto para tomar, né? Agora, eles mudaram a fórmula, ele tá com conservante, então tem que ficar atento aí para não comprar, sabe? Sempre ler rótulo, isso é muito importante, porque quando é para criança, a gente sempre tenta evitar, né? Conservante, corante, porque isso faz mal, principalmente a longo prazo. Então, tem que ficar de olho no rótulo para não comprar, né, achando que está comprando coisa boa, mas na verdade tem tanta tranqueira misturada lá, que aí o cálcio vai ser o menor das coisas para a criança. Vai estar vindo tanta coisa ruim junto, que é melhor prestar atenção no tipo de leite que a criança está tomando. Entendi. E essa questão de quantidade de cálcio, porque a gente ouve muito de mais velhos, né? Igual a minha mãe, ela fala assim: esse menino toma pouco leite, que ele toma de manhã e toma de noite, que tem que tomar de dia, que tem que tomar de tarde, porque está crescendo, precisa para fortalecer. O que eu já ouvi, ó, que tem que fazer vitamina para ele. E eu penso assim, mas será que não vai atrapalhar o excesso de leite, também não vai atrapalhar outras refeições? Será que se deixar ele toma muito leite? Então, maneira eu dar de manhã e dar à noite mesmo é o suficiente. É suficiente, Nájila, não precisa se preocupar com isso, não. As pessoas acham que é tudo bezerrinho, né? Mas não é, né? Nem precisa. Na verdade, tem muita criança que nem leite toma, né? Hoje está crescendo o número de pessoas veganas, vegetarianas, e aí a criança nem leite toma. Então, acaba adquirindo cálcio de outras fontes, né? Então, ele tomando de manhã e à noite está ótimo. Só que tem que ter esse cuidado mesmo de não dar próximo de refeição, muito próximo de uma refeição principal, porque tem a interferência mesmo. Cálcio, ferro acaba competindo na absorção do intestino. Então, o ideal é assim, de manhã e à noite, e esse à noite um pouquinho espaçado do jantar, né? Pelo menos uns 30, 40 minutos para não ter essa competição de nutriente. Certo. Você falou uma coisa interessante, ferro também. A gente dá, ou pelo menos eu tive a recomendação de dar o ferro para a criança, para ele, né? E aí, com essa questão da pandemia, eu não tenho ido na pediatra, né? Porque, assim, a criança está saudável, eu estou evitando ao máximo levá-lo num lugar que ele pode ficar exposto. Até quando oferecer o ferro e a vitamina, que eles tomam aquela vitamina A e D. Até quando o organismo precisa? A recomendação até 2 anos, Nájila, pode manter até 2 anos, não tem problema, tá? Principalmente agora, essa vitamina D é importante, porque a gente está no inverno, ela já foi comprovado que aumenta a imunidade, né? Então, como não está dando para sair muito para tomar sol direito, essas coisas, o ideal é manter. Então, pelo menos até os 2 anos você pode manter. Depois não precisa, tá? Depois pode parar, não tem problema não. Tá bom. Eu acho que é isso, que eu já fiz tanta pergunta. Se lembrar de mais alguma coisa? Tá. Já ajudou, já respondeu um monte de coisa. Eu falei, essa live eu não posso faltar. Sempre tem muita dúvida, né? A alimentação infantil sempre é tema dá para ficar horas aqui conversando. Por isso que eu deixei mais aberto, porque cada mãe tem uma dúvida mais específica com relação ao filho, né? É importante a gente pensar que todas as crianças são diferentes, cada filho é diferente, né, Carol? Sim. Então, não lembro se foi a Tatiane ou a Nájila que falou, eu só tenho um, né? Então, mesmo se tivesse, não daria para comparar, porque mesmo os métodos, por exemplo, de introdução alimentar, tem criança que tem nojo mesmo de pegar, tem criança que prefere a papinha, tem mãe que não tem paciência, às vezes depende também do estado emocional, né, dos pais. Então, cada um é de um jeito e cada um vai ter essa conversa para ir tirando as dúvidas mesmo, né? Sim.
Eu acho essa questão do leite é bem importante mesmo, né? O quadro do Benjamin é bem parecido aí com o da Nájila. Ele mamou até 1 ano e 3, e aí eu fiz o desmame noturno primeiro, com a fórmula, né? E ele foi direto pro copo. Até hoje, agora eu uso esse copo aqui, ó, que é um bico rígido. Ele Uhum. tem 3 furinhos, tá vendo? E eu tenho um Sim, copo que ele tem a abertura maior, só que ainda ele se atrapalha. Então, às vezes, quando vai tomar só de manhã, a hora que acorda, eu tento dar no outro. Quando vai dormir, aí, tipo, eu dou nesse, porque esse já é anti-vazamento e tudo mais. E uma coisa que eu fiz, eu diminui a quantidade de pó proporcional à água. Então, ele fica tipo um leite semi-desnatado, né? Para não uhum. ter essa muita influência de tomar muito leite e atrapalhar nas refeições também, né? O Benjamin aqui tá tomando leite 3 vezes. Ele toma a hora que acorda, aí ele toma 3 horas da tarde, a hora que ele vai dormir, e aí antes de dormir, 9 horas da noite. Tipo, ele já jantou, aí 9 horas da noite ele, depois de umas 2 horas mais ou menos, ele toma o leite e vai dormir. Eu fiz a introdução do leite de vaca, aquele leite refrigerado mesmo, né? Então compra e tal. O que que acontece? É o paladar, né? Aquele leite, ele não consegue tomar puro ainda, como a fórmula, porque a fórmula ela tem um adocicado, né? Então Sim. acaba facilitando. Então, normalmente, quando eu vou oferecer, eu bato com alguma fruta, tipo uma banana bem madura, né? Porque eu falo, o que eu vou pôr no leite? Eu tomei a vida inteira leite de vaca com chocolate, né? Com achocolatado, por Uhum. açúcar. Então, é algo que eu não gostaria de introduzir para ele, por exemplo, um Toddy. Então, eu vou tentando ir por essa linha da fruta, né? Colocar alguma fruta, mas eu percebo que a aceitação é menor. E eu acabo indo com a fórmula mesmo por praticidade. Isso é fato, né? Então, você bota lá, um negócio prático, você agita e vai viajar para levar, é prático. Mas eu vi o filho de uma amiga minha que tá com 4 anos e toma a mesma fórmula, que é esse Neslac aí, o Comfort, né? Então eu falei, eu vou tentar, uma hora eu dou o refrigerado quando a gente está em casa na rotina, e quando não tiver a praticidade, a gente vai com a fórmula até ver onde que dá mais um pouco. Sim. Fica tranquila. Vai indo, tá certinha, tá fazendo o que é melhor para você no dia a dia, né? E tá ótimo, tá tomando bastante leite, tá fazendo bem para ele, então fica tranquila, tá indo no caminho certo. Por mim, tudo certo. E você, Nájila? Eu já estou concluída aqui também, ó, senão elas vão botar nós para fazer comida para as crianças, que já vai dar 1 hora. Você sabe que o Ravi, ele tomava esse leite da tarde também. E eu percebi que ele estava comendo pouco no jantar. E aí eu cortei. E foi ótimo, porque agora ele janta super bem. E eu acho que o valor nutricional da comida, mesmo ele comendo arroz, feijão e carne, é melhor do que o leite sozinho. Então ele come a fruta e depois só o jantar, para ele se alimentar melhor. Uhum. Vai tentando se adaptar. Isso. Eu tenho uma dúvida com relação ao palmito. O palmito tem essa mesma questão de. Já me disseram assim que pode ter também esse tipo de bactéria, que eu tenho que tomar cuidado com oferecer o palmito para ele também, de o cozinhar, né? Assim, não oferecer cru. Né? Isso, procede, a mesma coisa que o mel. Tem que tomar cuidado e aí saber de onde vem o palmito, comprar de uma marca mais conhecida, né? E ferver ele sim, não dar cru para ele não, ele é muito pequeno. E aí, porque pode ter o risco de contaminação sim. Então, você fervendo ele, a chance de você matar uma possível bactéria que esteja lá é muito grande, né? Então, tem que dar, pode dar, mas aí você cozinha ele sim. Tá. Melhor, Acho, garantir. acho que são essas as minhas dúvidas também. Foi Bom, super válido. Ah, que bom. ai, que bom. Deu para ajudou, tá bom.
Ajuda muito, porque querendo ou não, né, a gente tem, como você falou, cada criança é única, né? Mas na minha casa somos 3 filhas, cada uma com uma criança. E querendo ou não, uma fala, o meu filho é assim, a outra, mas o meu é assado. E surge aquela comparação, e aí a gente fica preocupado, será que o meu está fazendo certo? Será que eu estou errando? E aí eu fiquei um pouco mais tranquila de ver que o Benjamin também está nessa seletividade toda. É fase, gente. Eles estão chegando nessa idade da fase da seletividade, então tem que ter paciência e não desistir. Eu sempre falo para as mães, não, né, para os cuidadores, não desistam, porque vai voltar ao normal. É uma fase, você só não pode deixar de oferecer, porque tem muita mãe que desiste, né? Fala, não está comendo mesmo, então nem vou fazer. Não, não faça isso, tá? Sempre ofereça, mas não força. Isso que é importante. Eu lembro que a Olivia, nessa fase de 1 ano e meio para 2, era uma refeição por dia. E eu só conseguia fazer ela comer legume e verdura se fosse sopa. Se não fosse sopa, não comia. Mas aí passou. Assim, no caso, a escola ajuda muito nesses momentos, assim, porque quando ela tinha uns 4 anos, eu fazia em casa cenoura ralada, beterraba ralada, punha no prato. Eu não gosto, eu não vou comer, eu não quero. Mas na escola você come. Na escola não tem escolha. Né? Então, eu vejo que assim, a falta da escola nesse momento também para mim também, a minha já tem 8 anos, né? É bastante complicado, porque na escola ela se alimenta muito melhor do que ela se alimenta em casa. E aí, Carol, eu tenho uma dúvida em relação a ovos. Porque a minha, se deixar, come ovo o dia inteiro, no café da manhã, no almoço, na janta. Outro dia ela pediu de lanche da tarde. Gosta bastante. Muito, até demais. Eu procuro comprar sempre o orgânico, aquele de galinhas criadas livres e tal, mas ainda assim eu fico um pouco apreensiva em relação à quantidade diária, né, de ovos que eu posso deixar ela consumir. Deixa ela comer. Ó, você tem que lembrar sempre que, por exemplo, vamos dizer assim, que um bife, 2 ovos se equivale a um bife, né? Então, tem que tomar cuidado para ela não extrapolar a quantidade também, porque ela ainda é criança, né? E a necessidade de proteína dela não é tão grande assim. Então, é isso que tem que tomar um pouquinho de cuidado. Então, você quer substituir o ovo, né? No lugar da carne, por exemplo, beleza. Mas aí tenta manter assim, uns 2 por dia, assim, não tenta passar muito disso, não. Tá. Se deixar, tem uns que comem, né? Até o vinho de codorna leva para escola, né? É uma beleza. Mas tenta não, né, passar muito disso, não. Tá, legal. Muito bom. Mais alguma dúvida, meninas? Gente, o meu até a gema não quer mais. Agora ele separa a clara da gema e come a clara. Tenha paciência que vai passar. O bom da fase é que ela passa, né? Talvez mude sim. para uma pior, mas... Não, mas deixa quieto. Esse é outro assunto. Mas é importante saber que tem mães preocupadas com a alimentação, né, das crianças, e isso aí é para o futuro deles. Então, vocês estão de parabéns porque estão, né, querendo cuidar, se preocupam, e isso para o futuro deles, para evitar obesidade, evitar diabetes, evitar essas doenças crônicas mesmo, gente, é agora que tem que cuidar, né? Então, vocês estão ensinando a comer bem, né? Sabendo o que é coisa que dá para comer no dia a dia, que doce é uma exceção, não é para ficar, não é uma regra, né? Então, tudo isso é aprendizado que vai para a vida. E aí vocês podem ficar tranquilos que eles vão crescer super saudáveis. Eu acho que vocês estão de parabéns mesmo, porque quando a gente abriu a empresa, né, de alimentação infantil, nosso objetivo era esse mesmo, né? Trazer uma facilidade para as mães que são preocupadas. E a gente, infelizmente, como a Carol falou, né, tem gente que dá refri na mamadeira,
Logo que a gente abriu o Sweet Papinha, uma professora ligou que a mãe mandava linguiça frita para um bebê de 9 meses. Então, assim, a gente vê cada coisa que a gente fica horrorizada. Não só enquanto nutricionista, né, Carol? Acho que enquanto mãe, ser humano, tia, avó, enfim, né? Sim. Então, é muito bom a gente ver pessoas preocupadas mesmo, né, Carol? Enquanto nutricionista, principalmente, né? Com e as dúvidas certeza. vão surgindo mesmo e estamos aí. Agora a gente tem a Carol para ajudar a gente. Isso. Depois a Tiziana passa meu contato para quem quiser, né? Tô aberta, gente, a responder, ajudar, vocês fiquem à vontade, tá bom? Que agora não dá para elaborar nada, né? Mas é legal, assim, fazer trabalhos com as crianças dessa parte sensorial, dos alimentos, né? Que aumenta muito a aceitação. As crianças juntinhas, elas aprendem vendo as outras, elas se encorajam mais a provar quando tem outras crianças junto, né? Mas, infelizmente, agora a gente não consegue. Então, tem que fazer com o que tem em casa, né? Exatamente. Foi super válido, né? Daqui a um tempo a gente pode se encontrar de novo, porque aí vai ser outra fase mesmo. Mas ajudou bastante. Foi muito bom. Parabéns aí para vocês. Ai, que bom, que bom. Valeu mesmo. E a Carol também atende online, né, Carol? Agora, né, a gente... Agora só online, né? Porque, infelizmente, não consigo ir para o consultório. Mas é bem legal trabalhar com criança nessa parte, porque, né, a gente traz o lúdico, jogos, bonecos, brinquedos. Então, às vezes, coisas que a gente não consegue fazer em casa, e aí no consultório dá para melhorar um pouquinho, né? Infelizmente, agora não estou conseguindo atender, só online mesmo, mas já dá para passar algumas dicas, algumas orientações para os pais que estão precisando nesse momento, dá para dar uma ajudazinha se alguém precisar. Bom. Eu conheço a Sweet Papinhas, uma vez eu viajei com ele e a gente foi para um lugar que não dava para fazer comida. E aí eu comprei um estoque, assim, umas 10 refeições, levei tudo congelador. E o yakisoba foi um sucesso. Assim, na época que ele não comia verdura. Agora não tá mais no cardápio, porque a gente vai variando, né? Agora a gente tem um cardápio junino aí, tem canjiquinha, tem um arroz carreteiro, né, com carninha desfiada, os doces também sem açúcar, mas está sempre mudando. Mas esse é o nosso objetivo mesmo, né? É facilitar para quando vocês não têm a possibilidade. Eu, como nutricionista, vou sempre incentivar a gente a fazer a comida mais fresca, né? Mas para facilitar aí, tem o Sweet Papinha. Com certeza, ajuda muito, né? Nas emergências, ter alguma coisa já no freezer, né? Facilita demais a vida. Para mim foi muito válido também, gente. Eu agradeço muito, né? Tirei muitas dúvidas, coisa que eu estava mesmo angustiada de saber. Foi ótimo. Aprendi bastante. Obrigada. Que bom. Que bom. Eu quero agradecer vocês, então, meninas, Carols. Carols. Eu acho que, assim, é uma parceria que a gente pode criar para muito, muito tempo, né? Já vou mandar para as meninas o desconto, o voucher que você me mandou. E a gente faz a propaganda de vocês, então, lá nas redes sociais da escola. Então, se você, Carol, quiser me mandar um outro folderzinho, alguma coisa, para a gente conseguir divulgar, foi muito válido, acho que foi muito legal. É um assunto muito... A gente sempre tem dúvidas, a gente sempre tem algo para perguntar, independente da fase da vida que a gente está. Né? Que a gente estava aqui focado nas crianças, mas eu teria mais milhares de perguntas sobre a nossa alimentação já de adultos mesmo. Quero agradecer, muito obrigada. Faz depois outra. Podemos fazer toda, né? Muito obrigada, meninas. Obrigada de coração. Obrigada pelo convite e estar à disposição, se precisar de mais alguma coisa. Obrigada a todos aí pela participação, pela oportunidade e estamos à disposição. Até mais, meninas.
Boa noite. Boa noite. Tchau. Tchau. Tchau, boa noite.